The Bible is a modern-day treasure. A Bíblia é um tesouro dos tempos modernos, que nos revela a verdade sobre Deus, a vida e a nossa esperança para o futuro. Além disso, a Bíblia contém outro tesouro muito valioso, o nome pessoal de Deus, Jeová. Ver como Jeová preservou o seu nome nas Escrituras Sagradas, apesar de todas as tentativas para o remover, é uma história fascinante. Essa história é contada aqui, no Museu da Bíblia, na sede mundial, em Warwick. Vamos visitá-lo. À entrada do museu, o nome divino é mostrado em várias línguas, num total de 7.216 vezes. Esse é o número de vezes que o nome divino aparece na tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Jeová sempre revelou o seu nome, mesmo aos primeiros humanos. Quando Caim nasceu, Eva disse: "Tive um menino com a ajuda de Jeová." A partir dessa altura, as pessoas passaram a conhecer e a usar o nome de Deus. O exemplo mais antigo do nome divino em letras hebraicas encontra-se na pedra moabita do 9º século antes da Era Comum. O rei moabita Mesa gabou-se e disse sobre Israel: "Tirei dali todos os vasos de Jeová e ofereci-os perante Quemós." Também há provas de que nos tempos antigos o nome de Deus era usado no dia a dia. Este rolo de prata do 7º século antes da Era Comum é a inscrição mais antiga conhecida de um texto bíblico que contém o nome de Deus. O rolo diz: "Que Jeová te abençoe e te proteja, que Jeová faça a sua face brilhar sobre ti." Mas ainda é mais interessante ver que o nome de Deus aparece em cópias antigas de partes da Bíblia. O papiro Fuad, datado do 1º século antes da Era Comum, é um fragmento da Septuaginta grega, a primeira tradução conhecida das Escrituras hebraicas para grego. Vemos aqui Deuteronômio capítulo 32, versículo 3. "Pois declararei o nome de Jeová." Apesar de o texto estar em grego, o nome divino está escrito em hebraico. Os judeus que falavam grego nos dias de Jesus usavam a Septuaginta. Por isso, quando Jesus lia as Escrituras e ensinava com base no que lia, as pessoas ouviam-no a usar o nome divino. Mas, infelizmente, no 3º século Era Comum, o nome de Deus foi removido da Septuaginta e substituído pelo título Senhor. Por exemplo, o Códice do Vaticano, do 4º século Era Comum, inclui o texto da Septuaginta grega, mas omite o nome de Deus. Deuteronômio 32:3 no Códice diz: "Pois declararei o nome do Senhor." Mas Jeová não ia permitir que o seu nome fosse esquecido. O seu nome nunca foi tirado de exemplares da Bíblia em hebraico. O Códice de Alepo foi copiado por escribas judaicos por volta do ano 930 Era Comum. O mesmo versículo, Deuteronômio 32:3, diz em hebraico: "Pois declararei o nome de Jeová." No entanto, durante muitos séculos, a maioria das pessoas não tinha uma Bíblia na sua própria língua, nem tinha uma Bíblia que tivesse o nome de Deus. A Vulgata Latina, traduzida por volta do ano 405 Era Comum, omitiu o nome divino. Essa tradução foi a tradução oficial da Igreja Católica durante mais de 1000 anos. Mas uma nova invenção disponibilizou a Bíblia a mais pessoas e em mais línguas, em traduções que voltaram a pôr o nome de Deus onde pertencia. Por volta do ano 1453, Johannes Gutenberg produziu uma edição importante da Vulgata Latina. Foi a primeira Bíblia impressa com tipos ou letras móveis. Esta é uma página original de uma Bíblia de Gutenberg. Apesar de terem sido feitas apenas cerca de 180 Bíblias, a invenção de Gutenberg desencadeou uma revolução na impressão. Cerca de 20 anos mais tarde, Anton Koberger conseguiu produzir uma Bíblia com uma tiragem de mais de 1000 exemplares. Foi a primeira tradução da Bíblia produzida em massa. No museu, temos exposto um exemplar original da segunda edição da Bíblia Latina de Koberger, de 1477.
Depois, no início dos anos 1500, peritos bíblicos voltaram a mostrar interesse pelas línguas em que a Bíblia foi escrita. Pela primeira vez, foram impressas as escrituras hebraicas e gregas nas línguas originais. Esta é a Bíblia Poliglota Complutense, impressa entre 1514 e 1517. Poliglota é um livro com texto em várias línguas dispostas em colunas. Na Poliglota Complutense, o texto bíblico aparece em latim, hebraico, aramaico e grego. Ao compararem o texto em hebraico com o texto em latim, os peritos podiam ver onde é que o nome de Deus tinha sido substituído na Vulgata Latina por Senhor. Mas será que o facto de verem o nome divino no texto hebraico original levaria os tradutores da Bíblia a restaurarem o nome de Deus nas suas traduções? Sim, alguns fizeram isso. Em 1551, Sebastiano Castellio publicou a sua tradução da Bíblia em latim. Aparentemente, ele foi o primeiro a usar o nome de Deus de forma consistente, numa tradução em latim das Escrituras hebraicas. Havia traduções para outras línguas que também estavam a usar o nome de Deus. Em 1530, William Tyndale publicou a sua tradução de Gênesis a Deuteronômio em inglês. Foi a primeira vez que o nome divino apareceu numa Bíblia em inglês. A conhecida versão da Bíblia Reina Valera, em espanhol, foi publicada em 1602. Essa tradução contém o nome divino ao longo das Escrituras hebraicas. Este é um raro exemplar original da primeira edição da tradução da Bíblia Rei Jaime, em inglês, publicada em 1611. Esta tradução usa o nome de Jeová em apenas 4 versículos. A versão Rei Jaime tornou-se o livro mais impresso em todo o mundo. Cerca de 200 anos mais tarde, Benjamin Boothroyd, um ministro religioso e erudito da língua hebraica, decidiu fazer uma revisão da versão Rei Jaime. A sua tradução de 1817 foi a primeira Bíblia em inglês a usar o nome divino ao longo das Escrituras hebraicas. Entretanto, os missionários da Igreja estavam a levar a Bíblia para outras terras. No entanto, sem o nome divino, as pessoas não conseguiam distinguir o Deus da Bíblia dos deuses falsos que adoravam. Por isso, houve traduções da Bíblia em muitas das línguas da Ásia, África, Ilhas do Pacífico e das Américas que incluíram o nome de Deus. A versão dos Representantes, em chinês, publicada em 1854, é um exemplo de uma Bíblia usada pelos missionários que contém o nome de Deus nas Escrituras hebraicas. No entanto, ainda era preciso restaurar o nome de Deus nas Escrituras gregas cristãs. Esta é a versão poliglota de Nuremberga, publicada por Elias Hutter em 1599. Esta tradução contém as Escrituras gregas cristãs em 12 línguas, incluindo o hebraico. Aqui, o Evangelho de João cita o Salmo 118, 26. Bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Na sua tradução hebraica do Evangelho, Hutter preservou o nome divino na citação dos Salmos. Ele fez a mesma coisa em muitas outras passagens das Escrituras gregas. Assim, os tradutores tinham um precedente para poderem usar o nome de Deus nas Escrituras gregas cristãs, sempre que o nome aparecesse em versículos citados das Escrituras hebraicas. Esta é a 6ª edição de 1864 do Novo Testamento, traduzido por Hermann Heinfetter. É provavelmente a primeira edição da Bíblia publicada em inglês a usar o nome de Deus em mais de 100 ocorrências nas Escrituras gregas cristãs. A tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada foi publicada pela primeira vez entre 1950 e 1960. Os seus tradutores beneficiaram do trabalho de muitos eruditos que já tinham decidido manter o nome de Deus nas suas traduções da Bíblia. Hoje, a tradução do Novo Mundo está disponível na sua totalidade, ou em parte, em mais de 170 línguas. O nome de Deus, Jeová, faz parte das Escrituras Sagradas que ele inspirou. Esta galeria mostra apenas uma pequena fração das evidências que o provam.
A Bíblia é um presente valioso de Deus, que nos ensina sobre as suas obras, as suas qualidades e o seu amoroso propósito para a humanidade. Ele convida-nos a todos a ler a Bíblia, para nos achegarmos mais a Ele e para o conhecermos pelo seu nome santo, Jeová.